Bem-vindos a mais um debate Conta Lá e que antecede as próximas eleições autárquicas de 2025. Hoje falamos do concelho de Sintra. É o segundo maior concelho em termos populacionais do país e também um dos maiores em termos de território. É um concelho de fortes contrastes. Tem localidades e freguesias com características profundamente rurais e também outras localidades urbanas densamente povoadas. Destaca-se naturalmente pelo património histórico e cultural, o Palácio da Pena em Sintra, o Palácio da Vila também em Sintra, o Palácio de Queluz, todos classificados pela Unesco, e enfrenta, contudo, desafios dispares, precisamente devido a estas duas realidades que distinguem o concelho, a rural e a urbana, que vão desde problemas de saneamento, por exemplo, a problemas de segurança. Para este debate, nós convidamos todos os partidos com assento na Assembleia Municipal. Agradeço desde já quem aceitou o convite, que passo a apresentar. Do meu lado direito temos Ana Mendes Godinho, candidata pelo PS à Câmara de Sintra, que penso que junta o LIVRE também, na coligação. Ao lado, Pedro Ventura, da CDU. Muito obrigado. Do meu lado esquerdo, Maurício Rodrigues, candidato pelo CDS, PPM e ADN. E ao seu lado, Tânia Russo, candidata pelo Bloco de Esquerda. Convidamos também o candidato do PSD, Marco Almeida, mas não mostrou disponibilidade para estar presente neste debate, e também a candidata Rita Matias, do Chega, que indicou um representante que não se enquadra nos critérios estabelecidos para este debate. E seguimos para a nossa conversa sobre as questões que preocupam, na realidade, a quem vive em Sintra. E vamos começar por uma das questões que preocupa fundamentalmente a população dos meios urbanos e das zonas mais densamente povoadas e que tem a ver com a segurança. E para a questão da segurança todos têm propostas. Questão de segurança que há zonas como Queluz, Gualva Cacém, Mãe Martins, com zonas problemáticas, digamos assim. É preciso referir que os níveis de criminalidade de Sintra são elevados, ainda que também seja o concelho com maior população ou o segundo população do país. Portanto, é preciso estabelecer aqui algum paralelismo. Por isso, começo por Ana Mendes Godinho. Como é que se trata esta questão da criminalidade? Porque há muitos relatos de roubos, pequenos roubos, zonas difíceis, como, por exemplo, a estação de comboios de Queluz. Bem, antes de mais, cumprimentar a todos. Naturalmente, dar os parabéns por esta iniciativa. Acho que é fundamental que as pessoas não se escondam e que assumam exatamente aquilo que se propõe de uma forma de uma democracia participada, com transparência, em que cada pessoa diz algo que vem, exatamente para os eleitores poderem decidir em consciência e em função também das propostas que são apresentadas. E, dito isto, naturalmente, é uma ressalva e muito contente de ter estes candidatos com os quais estou a concorrer, porque exatamente estamos a dar a cara e acho que isso é fundamental para termos cada vez uma democracia que representa, de facto, os cidadãos. E os cidadãos sim sabem ao que vão. Quanto à sua questão da segurança, eu considero, de facto, que o reforço da segurança de proximidade é fundamental para garantir também uma maior confiança dos cidadãos e, naturalmente, para prevenir situações irregulares e que perturbam o normal funcionamento das comunidades. Nós temos propostas muito concretas quanto à questão da segurança. Por um lado, termos 2 novas quadras da Polícia Municipal, precisamente para garantir esta proximidade dos cidadãos, 2 novas quadras em Queluz, precisamente, e em Gualva Cacém. Também a nossa proposta é passar a ter equipas da Polícia Municipal nas 15 freguesias. O concelho agora passa a ter 15 freguesias, com a desagradação. De maneira que a Polícia Municipal pode dissuadir as questões de criminalidade, uma vez que não tem um papel semelhante à GNR ou à PSP? A Polícia Municipal é uma polícia fundamentalmente de proximidade, que está junto das pessoas, que tem, desde logo, um papel preventivo. Ao facto de estar presente, dissuade logo à partida comportamentos, e depois também pode ter uma capacidade de fiscalização, nomeadamente de atividades que não cumpram, naturalmente, as regras, seja em termos de atividades fora de horas que perturbam toda a comunidade, ou, e eu acho que este deve ser um passo adicional que se deve assumir, por exemplo, verificação de situações indignas relativamente à sobrelotação de espaços. Acho que cada vez mais nós temos que, e esse é um grande desafio que acho que vivemos todos, temos de ter capacidade de uma melhor integração das várias comunidades que são essenciais para o país,
nomeadamente para o Conselho de Sintra, é evidente. Nós hoje em dia é evidente. Estávamos aqui na questão da segurança. Não, mas já estamos a caminhar para a questão da imigração. Não. Vamos limitar aqui um bocadinho à questão não, peço desculpa, eu percebo que tem ligação, não, obviamente. Estava só a dizer que eu acho que a Polícia Municipal pode ter este papel de preventivo, de proximidade, que também dá confiança aos cidadãos. Em relação, voltando às medidas da segurança. As esquadras. As esquadras da Polícia Municipal, equipas da Polícia Municipal nas 15 freguesias, ter gabinetes da Polícia Municipal com presença física permanente nas estações de comboio, que é também uma forma de proximidade e de prevenção, e implementação das câmaras do sistema de videoproteção, que neste momento, aliás, já está em curso, e garantindo também uma maior capacidade, nomeadamente, por exemplo, de garantia de iluminação nas ruas e nos espaços públicos. Digo isto, aliás, ainda esta semana estive com o Departamento de Obras e de Espaços Públicos da Câmara. Aproveito para elogiar o trabalho que fazem e a necessidade que têm também de reforçarmos a capacidade de intervenção, nomeadamente na iluminação, e eu acho que é mesmo crítico. Passamos a Pedro Ventura, ouviu aqui as propostas da Ana Mendes Godinho, não sei se partilha de algumas destas propostas e sugestões, ou se tem outras? Eu tenho outras. Antes de mais, queria-lhe agradecer, porque de facto proporcionar um espaço de debate alargado é muito importante. A duração também importa, porque noutros debates não tivemos a oportunidade de explorar outros temas de uma forma tão alargada. E indo diretamente aqui à questão da segurança, partilho obviamente de algumas considerações que são referidas, outras não partilho, nomeadamente a questão das câmaras de videovigilância. Eu acho que esse é também um tema que interessa desmistificar, aliás, fazendo um comparativo, aliás, com outros municípios, que eu julgo que é importante. Nos municípios em que foram instaladas câmaras de videovigilância, posso dar alguns exemplos, o caso da Amadora, o caso de Lisboa na Baixa, o caso do Porto também na Baixa, ou mesmo em Albufeira. Aliás, ainda recentemente foram publicados até bastantes acatos na zona dos bares de Albufeira. Aquilo que nós vemos é que a pequena criminalidade não diminui e a utilização das câmaras tem de facto um efeito do chamado pós-crime para a identificação de quem comete o crime. Há aqui uma falha que foi uma falha que o nosso Estado teve, que foi quando o país estava numa trajetória claramente descendente de segurança. Aliás, nós mantemos ainda nos índices de segurança o país, os índices internacionais do Global Peace Index, ainda uma posição bastante confortável. O que aconteceu foi, houve uma decisão governativa, no caso pelos governos do PSD e mais tarde foi continuada pelos governos do PS, não houve uma alteração daquilo que era a lógica da segurança, da chamada da criação das superesquadras, que levou a uma concentração de polícias e, por sua vez, essa concentração originou uma concentração no território e não aquilo que nós defendemos a CDU. Com essas considerações, uma hora não vai chegar. Vai chegar, Vamos avançar. E é por isso que, Isabel, nós defendemos aquilo em Sintra, a CDU defende uma aposta clara na chamada polícia de proximidade. Uma polícia muito mais atenta, muito mais presente no território, mas só por si nós não queremos criar um conselho policial. Eu tenho uma área muito específica na Câmara Municipal de Sintra, uma das minhas responsabilidades, que é o Gabinete de Intervenção das Cidades, e esse Gabinete de Intervenção das Cidades lançou bem recentemente uma obra que já está a concurso e que vai entrar em obra depois das eleições, que é a reabilitação da Avenida António Enes, que é uma avenida principal ao lado da estação de Queluz, que foi aquilo que referiu. E as obras de requalificação são importantíssimas para criar mais segurança da população. No eixo, que é o eixo mais problemático de Queluz, que é a Avenida António Enes, a estação e a Avenida Miguel Bombarda, portanto, nós estamos a fazer essa intervenção, que é um pelouro meu, de requalificação também da Avenida Miguel Bombarda. É um projeto que vamos deixar pronto para o próximo Executivo decidir, e isto articula-se com aquilo que foi também a própria política de saneamento que fizemos no mercado de Queluz, que foi trabalhar no mercado que estava abandonado, requalificar o mercado e dar vivência. O mais importante também é isso, é a requalificação, a eliminação, a polícia de proximidade e dar aquilo que na CDU que nós defendemos, que é queremos ter populações tranquilas. Já percebemos que a Queluz é um dos objetivos comuns. Vamos ver se para o CDS Queluz também preocupa em termos de segurança, e não só Queluz, há outras zonas do concelho problemáticas, como o Cacém e a Gualva.
quais são as propostas da CDS para Antes de mais, minimizar esta questão? Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui, agradecer, cumprimentar também aqui os meus colegas de painel e começar por dizer, é assim, o orçamento da Câmara é finito. É finito. Portanto, posso dizer já de cabeça, 240 milhões para a educação e para as escolas, 80 e poucos milhões para o pagamento dos funcionários, o dinheiro não chega para tudo. Eu, quando ouço aqui promessas de dizer que vamos ter polícias municipais em todas as estações de comboio, quando agora chegamos ao pé das estações de comboio, nem sequer há fiscalização da venda ambulante, não há nada. Não há nada. Isto é triste. Portanto, estamos a prometer o quê? O que é que estamos a prometer? Mas alguém acredita nisso? E depois a dizer que vamos ter também em todas as freguesias. Eu não defendo isso porque eu só quero prometer coisas que sejam execuíveis. E eu vou dar um exemplo. Eu entendo, só há 2 freguesias no Concelho de Sintra que eu entendo que a Polícia Municipal deva lá ter presença, deva lá ter aberto um gabinete. São João das Lampas e ao Margem do Bispo. Porquê? Porque não tem outras forças, porque não tem outras forças policiais. Agora podem dizer, bem, a Terrugem também não tem, Montelavá também não tem, mas a proximidade... Mas então a questão da insegurança, ou pelo menos a sensação de insegurança que a população destas zonas mais urbanas tem, não deve ser uma preocupação também? É, com certeza que é, mas isso cabe à PSP e à GNR. Porque senão qualquer dia estamos a fazer todo o trabalho que competia ao Governo Central. Não faz sentido. Basta ver o que aconteceu em Lisboa. Não faz sentido. Com a Polícia Municipal. E o parecer que houve em que disse a Polícia Municipal tem uma característica marcadamente administrativa. Há responsabilidades, a responsabilidade da segurança e a responsabilidade do controle de fronteiras, que se está a tentar atirar para os municípios, são de facto responsabilidades nacionais. Mas a Polícia Municipal pode ter mesmo este papel de proximidade, que é fundamental. Só dar uma nota. A Polícia Municipal... Agora vamos ouvir aqui o Desculpem, não me importo. Não tem mal, desde que eu depois também possa fazer o mesmo. Depois também vou fazer o mesmo. Só para dizer, porque assim, a Polícia Municipal não distingue-se da PSP. Não concorda com essa Não concordo com o aumento, tanto é que eu proponho de 70 para 140, proponho 2 esquadras de polícia, como de Polícia Municipal nestas localidades, e depois há outras atividades a fazer, por exemplo, as videovigilância. A videovigilância foi uma proposta apresentada, em que o CDS também apresentou a proposta há 4 anos atrás, para 140 câmaras, e até hoje não está implementada. E até porquê? E teve parada no gabinete do seu vice-presidente, na gaveta, durante 6 meses. O Partido Socialista... Vamos falar dos próximos 6 meses, mas isto é importante que siga. O Partido Socialista vem agora dizer que querem instalar videovigilância, até com números de câmaras, quando nós podemos indicar, se podemos 200 ou 300, já houve candidatos que indicam esse número, mas não pode, porque quem para já tem que se localizar através da PSP, é que tem que identificar os sítios. E depois tem que ir à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, nós temos de ser realistas e verdadeiros. Demorou tempo. E verdadeiros. Agora, com certeza, o que é que nós podemos fazer? Podemos ajudar as esquadras da PSP, da GNR a serem renovadas, os carros, a Polícia Municipal reforçar na escola segura. Isso, tudo isso pode fazer. Então vamos passar à Tânia Russo, a esta questão da segurança. Preocupa o Bloco de Esquerda, de falar de segurança, mais vocacionada para as zonas urbanas e com mais população? Bom, antes de mais quero cumprimentar todos os presentes, agradecer a oportunidade de estar aqui neste debate, que tem um formato que nos dá a oportunidade não só de apresentar as nossas propostas, mas de as explicar. Isso é importantíssimo neste contexto de democracia que todos nós queremos defender. A segurança, claro que sim, é uma preocupação dos sintrenses, é uma preocupação do Bloco de Esquerda. Agora, quando falamos sobre segurança, é um assunto muito sensível e é preciso falar com seriedade. Sintra acompanha a tendência nacional de diminuição da criminalidade global, é preciso dizer isso, e é preciso dizer também que os crimes mais reportados são o crime de violência doméstica, os crimes rodoviários e os crimes ambientais. E, portanto, é preciso, claro, ter propostas, ter respostas que deem uma solução para estes contextos. Também são reportados furtos e roubos. Claro que sim, não são os mais frequentes, mas claro que sim. Há zonas onde isso acontece. Mas, portanto, falando concretamente das nossas cidades e das nossas vilas e aldeias, falamos aqui da questão da videovigilância. A videovigilância não previne o crime, a videovigilância registra o crime.
E pensando no custo que tem a videovigilância, são 5 a 8 mil euros por câmara, mais depois os custos de manutenção, pensando que o nosso concelho tem 320 km², é impossível, é impraticável cobrir todo o território com videovigilância, portanto vamos cobrir algumas zonas, o que quer dizer que o efeito que isso vai ter é deslocar o crime. Portanto, nós temos realmente outras propostas. Quais nós são? temos propostas para evitar o crime, evitar que haja vítimas. Desde logo também uma questão de proximidade, de políticas de proximidade. Políticas de por quem? proximidade ao nível do espaço público, o espaço público que precisa Mas essa de proximidade ter é entre quem? É entre a população e... entre a população e um bom ordenamento do seu espaço. Ou seja, mais iluminação pública, espaços cuidados, espaços ordenados. Toda a gente sabe que espaços que estejam degradados acabam por ser um convite à prática de ilícitos. E também, desde logo, o policiamento de proximidade. Já aqui foi falado, é a nossa proposta também, não só nas ruas, mas também nas estações de comboio, e existir um acordo entre a Câmara Municipal e a PSP, a GNR, para haver policiamento em permanência nas estações. E depois é fundamental não esquecer que o Governo tem a responsabilidade de melhorar as condições de trabalho dos agentes de segurança, a começar logo pelas esquadras. Há muitas esquadras no concelho de Sintra que estão extremamente degradadas, muitas delas mesmo insalubres. As mulheres polícia não têm um espaço para trocar, para se fardar e para se desfardar, e portanto tudo isso são condições que fazem com que os agentes não se queiram fixar em Sintra. E depois, nós sabemos que a criminalidade é um problema multidimensional e tem que ser abordado em todas as suas dimensões, desde logo, não é o único, mas o aspecto socioeconómico também. Já lá vamos falar é por isso... precisamente que isso é fundamental. Eu agora desviava-me aqui das zonas com mais população para as zonas mais rurais. E para falar do concelho da freguesia de São João das Lampas, precisamente, que cola ali com o concelho de Mafra, uma zona que, enfim, propensa a acontecerem incêndios. Curiosamente, não tem quartel de bombeiros, nem tem GNR. Os vários candidatos estão a olhar para esta localidade e esta zona do concelho em particular com alguma atenção particular? Bem, antes de mais, Passa a redundância. Já responderei, mas antes de mais, só para dar uma nota em relação à questão que foi colocada sobre o reforço da Polícia Municipal. Só para dar um contexto e percebermos o que é que estamos a falar. Nos últimos anos houve uma duplicação já do número de pessoas da Polícia Municipal, passou-se de 33 para 77. Aquilo que nós nos propomos fazer é, nos 4 anos, aumentar para 150, precisamente com esta preocupação de haver esta proximidade da Polícia Municipal, completamente contabilizado do ponto de vista orçamental e é enquadrado. Já fez essas contas? Já estão completamente feitas. Aliás, o programa que eu apresento está orçamentado medida a medida para esse contingente estará para garantir que é implementável. Se for eleito, esse contingente estará no terreno daqui a quanto tempo? O meu objetivo é lançar um concurso mal inicie as funções como presidente e, portanto, lançar naturalmente, o concurso demora um tempo. Anos? Não, o meu objetivo é mesmo lançar um concurso para aumentar... No primeiro ano? No primeiro ano. Só não me consigo comprometer com o tempo que dura o concurso. É só isso que não está nas minhas mãos. Bom, vamos passar a São João das Lampas. Não, mas deixe-me só dizer mais uma coisa. Mas naturalmente... Olha, que uma hora assim já não vai dar. Tem razão. Não, só para dizer duas notas que eu também me considero que são importantes. Naturalmente, a questão das condições de funcionamento e de trabalho da GNR e da PSP, que também são fundamentais, é verdade? Já agora também está a dar então a nota. vem a propósito desta questão, nem sequer há GNR em São João das Lampas. Pronto, aqui o objetivo que nós temos é continuar aquilo que tem sido feito do ponto de vista
mesmo quando o Estado Central não responde do ponto de vista de resposta, ser também aqui a autarquia a assumir, nomeadamente algumas responsabilidades que nem são suas, mas assumir que são tão importantes para a população que deve assumir em primeira linha. É o exemplo concreto, por exemplo, das instalações da GNR na Vila de Sintra, que até já foi lançado um concurso, ficou deserto o primeiro que não tem, são instalações completamente indignas e que não têm condições. E, portanto, é isso que faremos também. Que acorrem precisamente a São João das Lâmpadas. Exatamente. Caso, e a distância tem toda a razão. Ainda e é por considerável. Isso, e, aliás, por isso é que a própria autarquia tem disponibilizado, nomeadamente, viaturas reforçando os meios, e é esse o meu compromisso, é mesmo reforçar as equipas da Polícia Municipal naquilo que a Câmara consegue fazer, mas, e por isso também, na São João das Lâmpadas passar a ter uma equipa da Polícia Municipal, mas também apoiar as forças de segurança que dependem diretamente da Administração Central a terem mais meios, nomeadamente com a capacidade de ter um posto de instalação destacado para poder responder com mais proximidade. Nós, aliás, temos isso no nosso programa, ter um posto avançado de destacado, mas não criar novos quartéis de bombeiros, mas ter um posto avançado de resposta. Okay. Vamos então avançar aqui com propostas relativamente a esta questão, que é para depois passarmos a outras mais abrangentes. Pedro Ventura? Sim. Nós temos um concelho que tem uma capacidade de intervenção dos bombeiros muito acima daquilo que existem noutros concelhos nacionais. Temos 9 associações de bombeiros que têm uma grande capacidade de intervenção. Mas a população de São João das Lâmpadas reclama este quartel de bombeiros e o GNR. A população, assim, é certo que a população reclama, mas nós temos que ter em atenção que, acima de tudo, o que é mais importante é a capacidade com que esses meios chegam à população. Como eu disse, nós temos 9 corporações, essas 9 corporações fazem intervenções. Olha, posso lhe dizer, a Associação de Bombeiros de Algarão e Martins até presta socorro no distrito de Setúbal e na própria cidade de Setúbal. Nós temos ambulâncias que se deslocam a Setúbal para prestar apoio. Aí podíamos depois discutir a forma como o socorro está de facto a acontecer. Aquilo que nós vemos é que, de facto, há necessidade, eventualmente, de reforçar meios num quartel que seja mais próximo dessa área. Nós temos o caso, a proximidade com o quartel de Colares, mesmo o quartel de Montelavar, que também tem alguma capacidade, e eu julgo que esses meios assim são adequados. O que é que preocupa a CDU em termos das condições dos bombeiros? É um em particular, que é a Associação dos Bombeiros Voluntários de Gualva-Cacém, que tem um quartel completamente desadequado, que tem um quartel em péssimo estado, e um dos compromissos da CDU é a construção do novo quartel na Gualva-Cacém, na área central do Cacém. Pergunta-me, porquê a área central do Cacém e a deslocação do quartel? Nós tivemos aí bem recentemente esta ameaça de um pequeno sismo, e de facto nós não podemos ficar com uma das nossas cidades sem apoio imediato dos bombeiros. Nós queremos deslocalizar o quartel para a área central do Cacém, para a chamada Quinta do Mota, que são terrenos que neste momento não têm qualquer tipo de utilização pública, procurando dar resposta à população. Dizer ainda... Vamos avançar, que senão... Que Sintra investe e tem investido muito, e a CDU tem lutado pelo investimento no reforço dos bombeiros, inclusive tem equipas permanentes. Agora, o Ministério da Administração Interna também tem que assumir as suas responsabilidades. Exatamente. Vamos passar aqui então a Maurício Rodrigues, esta questão de São João das Lâmpadas que está ali, e não é só São João das Lâmpadas, mas aquela zona ali está ali mais afastada do centro de decisão. Reclamam este tipo de infraestrutura para o CDS. Como é que olha para esta questão? Como lhe disse há pouco, quando eu falei na Polícia Municipal, disse que queria criar uma esquadra precisamente em São João das Lâmpadas, antes de me perguntar, portanto não... Já estava a antecipar aqui a adivinhar a sua pergunta. Portanto, não é novidade nenhuma. Agora, quanto aos bombeiros, nós temos 9 corporações de bombeiros, temos bombeiros ali ao lado, portanto, em Montelavar, temos cerca, não chegam a 700 bombeiros, 690 e tal bombeiros, portanto, que tem Sintra. Parece-me que eventualmente poderá-se pensar nisso, mas acho que tem que ser também a Proteção Civil a ver se realmente há essa falta. Não tinha ideia, não me parece sinceramente, mas se houver, acho muito bem que se apoie, que os bombeiros fazem falta. E já agora só para há pouco falou-se na deslocação por causa das câmaras de videovigilância. Eu posso dizer, realmente elas dissuadem o crime. E dissuadem porquê? Porque quando foram instaladas as câmaras na Amadora, o crime deslocou-se para o concelho de Sintra, para a zona de Queluz, deslocou-se para o Fragide, dentro da Amadora, mas era uma zona que não tem videovigilância, e sobretudo para Lisboa, na zona de Benfica.
Portanto, ele aumentou. Portanto, é bom que tenhamos câmaras de videovigilância. Estão de acordo já. Em todo o país. Mas o que me importa a mim é Sintra. Mas a mim o que me importa é Sintra. E que as pessoas de Sintra, e nós como autarcas, temos a obrigação de dar condições de vida às pessoas de Sintra. É por isso que às vezes pagamos, como pagamos o hospital, com dinheiros da Câmara, que devia ser o Poder Central a fazer. E eu votei favoravelmente. E não me arrependo. Mas temos que ser coerentes. Vamos avançar então com esta questão particular e depois passar para as mais gerais. Tânia Russo, São João das Lâmpadas e aquela zona ali mais rural preocupa o Bloco de Esquerda em que medida? Antes disso, só uma nota. Não é verdade que a videovigilância reduza o crime. E nós sabemos que, de facto, mesmo até no exemplo da Amadora, que é ali tão perto de nós, o que sabemos é que o crime não reduziu nessa dimensão e quando, sempre que é necessária a prova vinda da videovigilância, muitas vezes as câmaras não têm essa resolução, têm ângulos mortos. Todos sabemos que não, a resposta não é por aí. E além disso temos a outra questão. Quem Quer é avançar que para fica, São João das quem é Lâmpadas que ou fica a passamos à vigiar frente? as câmaras? É a polícia. E então Vamos porque avançar? não pôr esses polícias na rua com então vamos policiamento passar de à proximidade? questão seguinte. Gostava só de responder rapidamente. Relativamente às questões que coloca sobre São João das Lâmpadas, não é competência da Câmara, isto também convoca e é muito a responsabilidade do Governo Central, do Ministério da Administração Interna, mas é claro que se é algo que melhora a vida da população, a autarquia deve reivindicar essa necessidade. E, desde logo, aquilo que nós defendemos e tendo em conta os recursos em termos de bombeiros que o Conselho tem, é haver um reforço contínuo dos meios dos bombeiros. Dos meios existentes. E haver também, claro, a proteção da floresta, medidas de proteção para a floresta, em conjunto com a proteção civil, para defender a nossa floresta. E depois defendemos também, precisamente, que haja esquadras de proximidade. Não somos a favor de super esquadras, somos a favor de esquadras em cada local, com agentes que conheçam o território, que conheçam as pessoas e, portanto, sim, esquadra em São João das Lâmpadas. E voltamos à questão da segurança e da questão da segurança partimos para a questão da habitação porque acaba por estar interligada porque, eventualmente, questões de falta de habitação ou habitação em condições precárias levam à marginalidade e acabamos na segurança novamente. E que a Luz tem, o Conselho de Sintra, que a Luz também, mas o Conselho de Sintra tem problemas graves em termos de habitação, não há preços elevados, há famílias a viverem, a partilhar em casa com outras famílias, sobre lotação. Eu vou começar agora aqui por este lado, que é uma preocupação de todos os candidatos, também é do CDS. Quais são as propostas para dinamizar de alguma forma a questão da habitação, para torná-la mais acessível e que possa existir, pelo menos? Olha, é assim, na habitação também não há uma varinha mágica que resolva as coisas, mas pode-se mitigar esse problema. A primeira coisa a fazer é construir, dentro das possibilidades, construir. Agora, por exemplo, temos que falar de construção privada, construção municipal, estou a falar pública. Temos que construir, obviamente que a privada, ela surge naturalmente, portanto é normal. Também não tem surgido muito. Em Sintra, nos últimos 3 anos, construíram-se privados 1.200 casas. Mas em comparação 1.200 casas, portanto há uma média de 400, o que é relativamente pouco. No passado estava-se a construir Rio de Mouro, Mãe Martins, quer dizer, aqui, é incomparável. É incomparável. Mas o que é que a Câmara tem que fazer? Tem que, primeiro, constrói dentro dos moldes normais, com certeza. Vai construindo o que pode. Depois tem que olhar para o seu parque municipal e há edifícios que podem, porque há edifícios que suportam ainda mais um andar ou 2, em LSF. Isso é uma microampliação, mas que dá 6 ou 7% mais, amplia das 1.600 casas, se calhar arranjamos mais 50 ou 60 ou 70 casas. É outra solução. Depois, como aqui também já foi, aqui não, noutros debates foi dito, e também é um projeto nosso, é possível as cooperativas. Só que as cooperativas... É preciso que as pessoas se juntem para formar a cooperativa. Há essa sensibilidade o ano passado, em 2024, criou-se no país 14 cooperativas. É que isto é preciso, quando lançamos números, dizemos, não é verdade, nós temos de ser honestos. 14 cooperativas.
O que é que a Câmara tem que fazer para aliciar as pessoas a entrar nas cooperativas? É identificar terrenos, fazer projetos, fazer as infraestruturas e depois sim lançar um concurso. A dizer, olha, está aqui neste sítio, está aqui um terreno disponível, quem quiser, e as pessoas vêm juntar-se. Portanto, fazer os cooperantes, tem que fazer constituir a cooperativa. Portanto, mas isto tudo é um projeto moroso. Rapidamente, como é que se pode dar a volta? Muito fácil. Sintra tem uma série de casas de volutas. Aqui, às vezes, no debate dizem que são 17 mil. Não é isso que está na Pordata. São 10 mil e poucas. Mas 17 pronto. mil. Não é o que está na Pordata. Vão ver. É o que está do INE, e não é. Pode ter a certeza que é o que está. Não tenho a Nas certeza porque estatísticas não está. Na oficiais. próxima vez Entre 10 e 17, só para Sim, estar. mas qual é Pordata a não é dela? números São 10 mil e consideráveis. tal, 10 mil e pouco que será. 17 mil. O que é que tem que se fazer? Tem que se pegar, tem que se aliciar os proprietários desses imóveis a pô-lo no mercado de arrendamento. Como é que se alicia os proprietários? Ora Com que bem, argumentos? Não é com argumentos, como vejo aqui de determinadas forças dizerem, não, temos que dar dinheiro aos senhorios, não temos que dar nada. Temos que chegar ao pé dos senhorios e dizer assim, olha, você se arrendar esta casa à Câmara, que depois vai subarrendar, você se arrendar esta casa à Câmara, vai ter uma renda certa, nós podemos dar um ano de avanço de rendas e no final vamos entregar a sua casa como deve ser, em condições. Isso faz toda a diferença. E os senhorios vão aceitar. Agora estamos a dizer que vamos participar em 15 mil euros, em 30. Desculpa, isso é só conversa. Onde é que está o dinheiro? Eu gostava de ver, daqui a 4 anos, estarmos aqui a debater as medidas que às vezes estão aqui a dizer determinados candidatos. Não é verdade. Pronto. Isso, a meu ver, portanto, ia fazer com que as coisas compossem. E depois, por exemplo, temos também um problema que é as AUGIs, áreas urbanas de género ilegal. O que é que temos de fazer aí? Também não podemos dizer assim, vamos prometer que vamos resolver todos os problemas das AUGIs. Não, porque é dos cooperantes, é a comissão das AUGIs que também tem que ter vontade. Mas é possível a Câmara chegar e ter técnicos, ter gabinetes que vão de encontrar as pessoas e incentivem as pessoas a avançar com as legalizações. Isso é muito importante também. Vamos passar aqui à Tânia Russo, já é um bom resumo. Ainda queria acrescentar mais uma coisa. Se for muito rápido? Muito rápido. Podemos falar contigo? A revisão do PDM também é essencial. Eu também ontem ouvi um candidato, que é o Marco Almeida, falar que era preciso também a revisão do PDM, não sei o quê, só que não teve coragem de o fazer no seu mandato. No seu mandato não teve coragem, não o fez. Para construção e agora e também é para mais tipo um do que vem prometer coisas. Mas realmente ele tem que ser revisto, principalmente por causa do mandato de PS e CDS. Só que os CDS que lá estavam foram fabricados pelo Marco Almeida. Não vamos entrar em conversas paralelas que mas queres que eu te diga pessoas que são vereadores, foram eu não vou entrar no diálogo partidário de vida interna do partido. O falecido Carlos Ferreiras, que Deus o tenha em descanso, foi vereador pelo CDS. Vamos querer debater a habitação, a mobilidade e a CDS. saúde. E portanto, vamos ter que gerir vida melhor o interna tempo. Tânia Russo, vamos sobre a questão da habitação. O que é que o Bloco de Esquerda propõe? A habitação em Sintra é um problema, é um dos principais problemas, também o é noutras cidades, e temos assistido a um aumento brutal do preço da habitação em Sintra. Nos últimos 12 anos aumentou mais de 120% e, portanto, nós estamos perante uma crise na habitação que precisa de ter respostas efetivas. E desde logo, o que nós defendemos é o aumento do parque habitacional público. Como nós sabemos que está em Sintra é abaixo da média nacional, por sua vez já é abaixo da média de várias outras cidades europeias. E como é que nós fazemos esse aumento do parque habitacional? Mobilizando casas que não estejam a ser ocupadas, quer do parque privado, e aqui nós temos que ter... Partilha aqui da sugestão do Maurício Rodrigues? De uma forma diferente. Nós precisamos de ter um diálogo construtivo com os proprietários, porque nós também temos consciência que muitos são pequenos proprietários. Argumentando não têm de que forma meios, para que essas casas possam reverter para o município? Muitos deles não têm meios para fazer a reabilitação dessas casas, mas a Câmara pode e a Câmara tem apoiar. meios? A Câmara tem meios. A Câmara tem meios. A Câmara tem no banco 289 milhões 300. de euros. Portanto, a Câmara tem meios e esses meios portanto, têm do que Bloco de ser... Esquerda acha que o primeiro passo seria a reabilitação das casas Não, o primeiro para permitir passo. que essas casas ficassem disponíveis no Não mercado? o primeiro passo, mas um passo. Então qual seria o primeiro? E depois também com apoios em sede de IMI
para incentivar a colocação Reduzir o destas IMI casas ou aumentar reduzir o o IMI? IMI para quem coloca as casas no mercado de arrendamento de longa duração. Este é um instrumento que está previsto na lei e que o Bloco sempre tem reivindicado na Assembleia Municipal, que a Câmara sempre tem escolhido não utilizar e não pôr ao serviço dos sintrenses. E também mobilizar casas do parque público que não estejam a ser utilizadas, portanto um programa de libertação de apartamentos que estejam ocupados por serviços e, por exemplo, na Portela de Sintra eu consigo lembrar-me 10, 12 exemplos de situações que podem ser colocadas nesse aspecto. De forma imediata, o apoio ao arrendamento para as famílias que gastam mais de 30% do seu rendimento com a renda da casa. Ana Mendes Godinho, a habitação é, obviamente, uma preocupação da candidatura do PS e do LIVRE, e eu vou acrescentar aqui uma outra questão, que são os bairros sociais que já estão muito degradados e a precisar de intervenção, precisamente para garantir melhores condições de vida àquelas pessoas. Portanto, temos aqui duas vertentes, o que já existe e precisa de ser intervencionado e o que é preciso construir, enfim, mobilizar para famílias que precisem de viver em Sintra. Então, muito bem. Antes de mais, dizer que folgo em ver que neste momento está toda a gente a discutir a proposta que nós apresentámos e que no início todos diziam que era demasiado ambiciosa, mas é mesmo é por isso que eu estou é mesmo por isso que eu estou aqui, é colocar 10 mil casas em 5 anos é impossível, quando o PS em 4 anos então, nem 1.700. Então, só explicar. É só para percebermos, sim, é mesmo esta a minha missão. É por isso que eu estou aqui qual é a visão. Com visão, exatamente, sim. E ainda bem que estão todos a vir atrás, o que significa que faz sentido. O problema da habitação é um problema, é evidente, a gente sabe, mundial, nacional, local. Evidentemente, quando não se conseguem encontrar respostas e neste momento não há capacidade de resposta a nível nacional, é fundamental que o município assuma aqui uma liderança naquilo que eu chamei um plano de emergência para a habitação. O meu compromisso é, de facto, ter até 2030 10 mil casas. E como é que são essas 10 mil casas? 2.200 através de mobilização de construção pública, significa aproveitamento de terrenos da Câmara para construção com construção modular. Tem identificados esses terrenos, por exemplo, onde é que dou-lhe um exemplo concreto, em Cova Cacém, um terreno já identificado para este objetivo, ou património imóveis da Câmara que neste momento estão sem uso ou estão afetos a outro uso. Outro exemplo concreto, pousada da juventude na Vila de Sintra. Pode ser convertida em 30 T0s para arrendamento acessível para jovens. Ana, eu tenho que interromper assim. Isso é uma medida que não faz sentido nenhum. Pronto, a pousada custou 1.400.000 euros. É um disparate, um edifício novo, um edifício que neste momento tem 20 quartos, eu considero, nem tem acesso de fundo, saídas de fundo, não tem nada. Tem 20 quartos, sim. Tem 20 quartos? Corrija, tem 20 quartos. Pronto, é isso que eu digo. É impossível. É uma medida impossível, populista. Eu peço desculpa, não é nada populista, é pragmática, focada. A minha pergunta é essa. Um edifício novo. Um edifício novo não pode ser para arrendamento jovem. Não, é uma asneira. Olha, tem as cadinhas do hospital que estão há 4 anos por construir e nunca deram solução a isso. Era mais fácil, construir um edifício. Um edifício novo, mas totalmente relativamente ao edifício. Que acha que os jovens não têm direito ao edifício novo. Não, ninguém diz isso. Pois, tem, construía com aquele dinheiro. E aquilo que é necessário fazer para a habitação. Eu acho que é mesmo fundamental dar... Pois é a sua opinião, naturalmente divergimos, por isso é que eu estou aqui e por isso é que as pessoas decidiram em quem é que tem capacidade de fazer coisas para garantir, nomeadamente, vida de residentes no centro da Vila de Sintra, que também é fundamental. Trazer os jovens para dentro, seja dentro da Vila de Sintra, seja, por exemplo, também no centro das duas cidades do concelho, que é Luz e a Gualva Cacém. É mesmo fundamental trazer jovens, trazer classe média para o centro das cidades. Respondendo à sua pergunta, e pedia que não interrompessem para as pessoas conseguirem perceber, já falei em 2.200 casas através de mobilização de património público, seja terrenos, seja imóveis que existem e que podem ser convertidos. Número 2, 2.800 é o nosso objetivo
de mobilização de casas que estão neste momento sem uso, e são 17 mil que estão nos dados estatísticos no último censo que foi feito e que está disponível. A mobilização aí através de um programa de apoio ao arrendamento acessível, precisamente para que sejam feitas pequenas obras para que estas casas entrem no arrendamento acessível. A terceira dimensão deste programa é mesmo a simplificação via verde para investimento para a habitação, seja por cooperativas, e aqui nomeadamente com parcerias com cooperativas, e eu já reuni... temos aqui um ponto de encontro. E naturalmente temos pontos de encontro. Eu fico muito contente porque acho que temos aqui... há muitos projetos em que, aliás, tem havido uma grande adesão ao que nós temos lançado. E com muita satisfação da minha parte e com muita vontade de construir em conjunto. Mas queria só dar uma nota. Quando dizem que não é possível, o meu objetivo é 5 mil casas, seja por cooperativas, seja por investimento privado, até 2030. Quando dizem que não é possível, nós neste momento temos 1.800... as cooperativas primeiro, não é? Não, eu já falei com há cooperativas que existem, que estão disponíveis, aliás, já reuni com várias que estão disponíveis, tudo o que pedem é simplicidade dos processos. Verde para a habitação. Deixe-me só dar este dado. Eu perguntei pela reabilitação dos bairros sociais também. Também perguntou para a habitação por todos os Estamos aqui a condensar tudo. Só dar esta nota. Aquilo que, só para percebemos se é possível ou não possível. Ali para o Pedro Ventura. Neste momento existem, nomeadamente junto à Universidade Católica, aliás uma grande conquista nos últimos anos do ponto de vista de trazer universidades para o Conselho, seja a Universidade Católica, seja o ISCTE, estão 1.800 fogos em construção, ou seja, não digam que não é possível com pragmatismo e verdadeiramente com capacidade em construção, não, em projeto de construção. Porque eles não estão em construção. Pronto. Pedro Ventura está em desvantagem. Não acredita na capacidade de fazer. Vamos avançar. Essa é a capacidade Ainda bem que ficaram cada um do há 20 anos que não fizeram, há 20 anos. Em desvantagem de tempo, não é de proposta. Não, em desvantagem de tempo. Não é de propostas. Mas tem agora a possibilidade sobre a questão da habitação, há aqui um problema, é que Portugal de facto enfrenta um problema que é um problema gravíssimo. Aliás, nos últimos inquéritos que fazem à população de Portugal, aquilo que é referido é que o problema da habitação, da saúde e da segurança são aqueles que mais afligem a população portuguesa. E, portanto, é óbvio que a próxima Câmara Municipal tem que olhar também para estes três problemas e intervir. Vamos ao caso da habitação. Durante muitos anos nós acreditámos no chamado mantra do mercado, que o mercado resolvia todos os problemas da habitação. E o que é facto é que Portugal é o terceiro país da OCDE onde há mais pressão sobre o direito à habitação e esse direito de facto não está a ser garantido. E há aqui um aspecto que é, todas as medidas que têm sido tomadas a nível nacional que condicionam aquilo que são as políticas locais não têm estado a resultado. Eu pegava aqui nas palavras do candidato Maurício Rodrigues, quando refere o programa, que é um programa nacional, que é um falhanço completo do governo do PSD-CDS, que é o chamado contratar para subarrendar, que é exatamente isto, que é a possibilidade dos proprietários colocarem os imóveis numa bolsa essa que é gerida, no caso pelo IRU, que é gerida pelo IRU e depois o IRU faz um concurso e atribui as casas à população. Pois esse programa, que o Governo agora procura extinguir, porque é um desastre completo, não conseguiu colocar cerca de 300 casas no mercado nacional. E é por isso que as autarquias estão neste momento confrontadas com uma pressão enorme, que não é uma responsabilidade direta, tem um organismo que não funciona, o IRU deve 400 milhões de euros. Mas tem um problema nas mãos que podem avançar algumas soluções. Exatamente, que tem que intervir. Quais são? Vamos agora às soluções. A proposta da CDU é a colocação, eu não digo construção, eu digo colocação de 4.200 casas no mercado de arrendamento em Sintra no próximo mandato. De onde vêm essas casas? As casas vêm 2.000 que é construção nova, é abaixo daquilo que está a ser construído pelos municípios, nomeadamente, olha, aqui o município onde nós nos encontramos neste momento. Portanto, nós, aquilo que observamos a CDU é que temos que deslocalizar meios e dar, claro, confiança à iniciativa privada para construir e para que as empresas privadas possam construir. A nós interessa-nos também... Não, porque a nós interessa... Nós não iludimos que são as empresas de construção privada que vão fazer habitação. Não é a Câmara Municipal, que o seu departamento passa a expressão da ação social, que vai construir habitação. Não, nós temos que lançar concursos que sejam
concursos que construam habitação. Essa construção de habitação é uma construção que tem vários aspectos. Onde é que pode propõe ser que essa modular construção seja feita? ao longo de vários terrenos que há na Câmara de Sintra. Digo-lhe exemplos concretos. Nos terrenos do antigo Pólis do Cacém, na Rua Dona Maria também no Cacém, temos terrenos em Queluz, temos terrenos na Xustaria que fica em Belas, temos terrenos localizados em Fitares, que são terrenos municipais. Desculpa lá, Pedro, tenho que perguntar. Estavas a falar no Pólis do Que Cacém. são terrenos- A parcela M? Não é na parcela M. Isto Não é é na preciso fazer parcela a M. salva. Estou a falar na Quinta do Mota, Para aí nos nós terrenos podemos- superiores, junto a uma vamos escola, colocar no jardim. que tem um talude, que é um talude muito, do ponto de vista estético, horrível para aquela cidade, e o que nós defendemos é a construção nessa área superior, construindo o quartel da Gualva Cacém em baixo e toda a área ser um espaço verde. E depois aquilo que nós queremos mobilizar, e sabemos que essa mobilização é possível porque há interesse, são os imóveis que estão devolutos. Dos 17.000, retirar 2.200 desses imóveis que são devolutos. O estudo de Alda Azevedo do Instituto de Ciências Mas em Sociais, que estado estão esses imóveis devolutos? com Precisam obras de intervenção? 30.000 euros, podem estar no mercado de arrendamento. O que nós nos comprometemos é pagar 15.000 euros do valor da reabilitação desse imóvel, fazendo um contrato com a Câmara durante 10 anos, com a isenção 10 anos, com a isenção de IMI, fazendo uma redução muito abrupta daquilo que é dos impostos e dar confiança. Acima de tudo, os proprietários querem é confiança e querem que o seu imóvel, que é disponibilizado para arrendamento, no fundo, uma renda acessível, no fim do processo não apareça um imóvel degradado. Estas são algumas das nossas propostas, para além daquilo que é o exercício do direito de preferência, que podemos ser mais agressivos também no exercício do direito de preferência. Aliás, a Câmara Municipal, nos últimos anos, tem exercido o direito. Foi um falhanço. O Executivo, o Executivo direito tem de preferência votado, foi um falhanço total. tem votado Total. Digam-me quantas preferências exerceram e quantas é que resultaram. Favoravelmente, É só- todo o Executivo tem votado favoravelmente pelo exercício do direito de preferência, Mas é um e no falhanço. Executivo estão representados. Então devia votar É um contra. falhanço, é um falhanço. Então devia votar Pedro, contra. Pedro, Não pode dizer que é um falhanço é e um depois falhanço vota porque a foi um favor. programa que não resultou. Tem que ter E tu sabes coragem. bem disso. Tem que ter coragem Não, para porque votar não contra. se põe em causa se a Câmara deve ou não o Já seu direito de todos preferência. avançaram. Foi um Coragem de programa votar que falhou. contra. As pessoas Que querem ouvir falhou. o futuro. O que é que Já vamos todos fazer para o avançaram. futuro? Já Mas é um todos falhanço, isto é um retrocesso. As pessoas querem saber o que é que isto, nós eu às vezes ouço propomos. propostas, é um falhanço. Já- Se forem ver a análise, na próxima Em vez vou dizer, relação à é um habitação, falhanço. Tenho uma ponte em sobre os relação bares à habitação, municipais. já todos... Tens uma pergunta ainda sobre os bares municipais. Já agora? Sim, Então, estou acho que interessada isto porque tem ninguém a ver com respondeu questão de sobre isso. tempo. Exatamente, Eu respondo eu. E eu usei exatamente a expressão bares municipais, que é a expressão que julgo que é Adequada. mais adequada. Vai Nós dar ao temos um mesmo, mas é programa, adequada. é ligeiramente diferente. É ligeiramente diferente. É, no fundo, Para a o população bar em geral, municipal são mais conhecidos. combate o estigma que foi criado. Também é verdade. E um dos problemas da habitação em Portugal preciso é o combate ao reabilitar ou estigma. não é preciso? É preciso reabilitar. Nós Quais? temos um programa que é o Ria Viva, que é um programa municipal que tem intervido sobre propriedade privada. Esse programa municipal, que é um programa que eu lidero, que foi um programa muito impulsionado pela CDU, permitiu já a reabilitação de 4.000 fogos desde que foi criado. Olha, eu Isto também é de participei facto- muito nele quando isto aprovava de determinados facto- orçamentos. Isto é de Tu facto sabes que um esses passo, reuniões de isto é Câmara de sabem. facto um passo muito Sabes que aquilo era uma desgraça, De era uma qualquer desgraça. maneira, significativo. já percebi que a questão da Foram reabilitação investidos também é ainda- uma questão foram importante para investidos ainda garantir nos bares melhores condições de municipais. vida Foram a investidos essas ainda- pessoas que vivem nos bares Foram municipais. investidos ainda nos bares municipais, nos últimos 3 anos, 30 milhões de euros de reabilitação. Vamos grande mudar esforço que é agora para continuar. outra questão. Preciso, Já Pedro, falamos, e tu sabes vamos, disso, agora e já vamos, que não vamos colocou avançar. essa questão, Vamos mas eu avançar para a gostaria questão de falar da. também Já sobre falamos os todos bares sobre isso muitas municipais. vezes. Vamos avançar para a questão da Não mobilidade. está equilibrado. Está completamente equilibrado. Vamos passar para a questão da mobilidade e vamos começar pelo Bloco de Esquerda, precisamente. Uma das propostas que é transversal a muitas candidaturas é a eliminação das portagens na A16. Julgo que o Bloco de Esquerda não partilha dessa ideia. O Bloco de Esquerda não é contra a eliminação das portagens, mas nós temos a consciência que não vai resolver o problema, os principais problemas que nós temos de mobilidade em Sintra. Sintra é um concelho que está muito dependente do transporte individual e nós queremos libertar essa dependência. Nós temos atualmente mais de 300 A eliminação mil... das portagens na A16 não Temos vai mais de alguma 300 mil maneira carros fazer isso? registados para os 400, mais de 200 mil carros registados para os 400 mil habitantes que vivem em Sintra e nem todos conduzem, como sabemos.
Não, não vai resolver porque as zonas mais rurais vão continuar a não ser servidas por uma via que lá chegue, que lhes chegue. E nós temos muitos problemas de mobilidade. Nas questões rurais, ali a nível da exatamente, os Terrugem. problemas da mobilidade são outros. Têm a ver com os transportes públicos, com o acesso aos transportes Tem públicos. a ver- É outra questão também Portanto, relacionada com a falando mobilidade. agora em vias rodoviárias, esta é a proposta do Bloco de Esquerda. Nós precisamos de fazer ligações para a zona rural e que cheguem também até Mafra e até aos concelhos limítrofes. Agora, a grande aposta do Bloco de Esquerda em matéria de mobilidade são os transportes públicos. Os transportes públicos é que democratizam a mobilidade, por um lado, por outro lado, garantem também mais sustentabilidade ambiental. Ao nível dos transportes públicos, temos novamente duas realidades em Sintra. Estamos sempre a falar destas realidades, porque temos um comboio, por exemplo, que é sobrelotado, com muitas pessoas a utilizarem, e depois temos a zona mais rural com dificuldade de transportes públicos, de autocarros, por exemplo, que eventualmente possam fazer aceder a população ao comboio. Precisamente. Sintra, o concelho de Sintra está muito ligado ao eixo ferroviário que liga a Lisboa e é preciso mais oferta de comboios, mais horários, mais frequência dos comboios e também comboios de maior qualidade. Nós sabemos em que estado estão as carruagens. Que é um tema que não comboios. depende do município, não é? Claro que não, mas Pode fazer pressão, eventualmente, mas é uma coisa é que um o tema município que não vai afeta resolver. o dia-a-dia dos sintrenses e, portanto, a Câmara tem a responsabilidade de zelar e de reivindicar esses aspectos junto do Governo e junto da CP e da IP. E, portanto, nós defendemos mais ligações e, no imediato, aumentar o número de comboios entre Sintra e o Rossio. A estação do Rossio pode ser ainda mais aproveitada e nós defendemos que haja mais 2 comboios por hora, um a partir de Sintra até ao Rossio, o outro a partir de Melessas. Isso reduz logo a frequência, ou aumenta a frequência dos comboios de 10 para 6 minutos, isto considerando a hora de ponta. E claro, depois o transporte não se resume à ferrovia, o comboio não chega a todo lado e, portanto, temos o transporte rodoviário, os autocarros. Nós precisamos de mais ligações, mais autocarros, mais carreiras que façam a intermodalidade, que façam a ligação entre a linha do comboio E as estações e as outras zonas do mais concelho. interessantes. Maurício Rodrigues, a questão da mobilidade, da falta de transportes sobrelotados, Assim, como nós defendemos pode a encontrar um caminho gratuidade da A16, mas tem que ser o Governo. Tem que ser o Governo a pagar. Não faz sentido que seja a Câmara como propõe a Ana Mendes Godinho. Isso não faz sentido. É um disparate completo. Um disparate completo. Não é de esquerda, não. É de pessoas conscientes. Eu estou aqui não é para prometer. Eu não falo aqui em coisas de X de casas. Isso não entra com isso. Mas na Assembleia Defende a votaram abolição contra. das portagens Na da Assembleia A16. votaram Como é que contra. isso Na Assembleia da beneficia- República, só- contra só- as pessoas. Como é que isso beneficia os sintrenses? A gratuitidade? Sim. Porque E em termos porque a A16 percorre- financeiros e em termos de mobilidade. Porque a A16 percorre o concelho todo e era importante, mesmo para a zona rural, discordo totalmente, é uma grande vantagem, é melhor do que ir ao IC19, não tenho dúvida alguma. Agora, aqueles 24 milhões ou 25 milhões Vai que vão reduzir custar, o trânsito ao IC19. que vão custar, vai reduzir, mas neste momento vou-lhe dizer, a A16 está com 36 mil passagens e o IC19 com 120 mil diários. O que é que acontece? Logicamente que ia haver uma deslocação. Se calhar íamos ter 50 num lado e 100 no outro, ou 110. Portanto, só que isso não é execuível. Nós temos que, por isso é que eu estou a dizer, daqui a 4 anos gostava que estivéssemos aqui outra vez a debater estas coisas. Quem sabe? O que é que nós propomos? Quanto aos comboios, a proposta dos comboios 10 em 10 minutos, isso era ótimo. E até há era ótimo, mas não é possível. Enquanto não vierem 117 unidades que foram adquiridas, o concurso até estava suspenso e o Supremo Tribunal Administrativo veio agora dar via verde por causa do interesse público e não se perder fundos comunitários para avançar com o concurso. Só quando tivermos carruagens suficientes para meter na linha é que se pode resolver. Agora, podia-se fazer algumas coisas. O que é que se podia? Podia meter-se comboios semidiretos, por exemplo, a saírem do Cacém, portanto, e isso mitigava um bocadinho ali o problema, mitigava. Agora, nós temos que separar
o caos que se vive, a mobilidade em duas situações. Uma tem a ver com a mobilidade com as grandes massas, que é o caso do comboio e o IC19. E outra, o caos que se vive mesmo dentro de Sintra. E o caos que se vive dentro de Sintra... Está a falar da Vila de Sintra? Da Vila de Sintra. Aquela vergonha que é aqueles... O Renato, aquilo sem qualquer... Olha, por exemplo, o plano de mobilidade... O plano de mobilidade... Tem a ver com a grande afluência de turistas, do turismo, com algumas alterações sim, que mas houve deixa-me dizer, este executivo não teve rasgo nenhum, não teve visão nenhuma para resolver os problemas. Então, entre os quais está o Pedro Ventura, entre os quais está o Pedro Ventura, que é presidente da EMES, qual é da o que empresa municipal de estacionamento. para mudar então o trânsito no centro da No vila? centro de Sintra é muito fácil. Olha, fazer parques Era alterar a lei do Adolfo parques Mesquita Nunes sobre o Renato, não era? Do CDS? Parques dissuasores no parque. Quando liberalizou No o Ramalhão. Renato. Não, o Essa era Adolfo a Mesquita primeira Nunes veio medida. meter Portugal no mapa. Essa era a Em termos de medida. turismo. Só para Essa é a serem grande informados. diferença. Essa é a grande diferença. Faltam 4 minutos para acabar o Só que debate. depois, a nível de Conselho, não tiveram visão. Faltam 4 minutos para acabar o debate. Mas eu tenho que dizer qual é a minha solução. Eu quero ouvir. Parques dissuasores, dou-lhe já 3. Um no Ramalhão, outro no Lourel, nas antigas oficinas. Também tem. Já está? Já está. Espera, deixe-me pensar. Já está construído? Diga? Já está construído, Não, Lourel. estava previsto uma unidade de execução e mudou ter que por causa disso. Mas E já depois está sabe como é que se construído, faz a seguir? construído. Já está Só agora- construído, é só ir lá ver. Sabe como é que se faz? Um teleférico. Eu proponho um teleférico. Isto sim é pensar mais longe. Para a pena? Sim, que sai do Ramalhão, vai a Santa Eufémia e deixa a estação. Isso é pensar mais longe. E proponho também que o elétrico Também de implica Sintra... investimento. Nenhum, curiosamente. Não, vai ter impacto Cai do internacional. Lança-se um concurso, vão haver empresas a concorrer. Pode custar 60 milhões, 30 milhões, o que for, e ele tem próprio se paga. Mais outra coisa, o elétrico Vamos que passar vem aqui de à Ana Colares, Mendes Godinho. eu tenho que dizer isto só para terminar. O elétrico que vem da Praia das Maçãs vai passar a ir à vila mesmo. É um pouco investimento e isso vai reduzir e vai atenuar todos os problemas. Ouvimos de aqui um trânsito. conjunto de propostas do CDS, Ana Mendes Godinho, Mobilidade, não é? Mobilidade. Muito bem. Avança. Então, acho que o momento que nós vivemos é mesmo decisivo para Sintra. Sintra está no momento de um novo ciclo e tem uma oportunidade única da sua afirmação na sua centralidade. Tem uma oportunidade única para ser uma referência do ponto de vista de crescimento económico, mas também tem uma oportunidade única e um desafio brutal para garantir que conseguimos, de facto, aumentar os rendimentos das famílias. Isso só se faz se garantirmos que a centralidade e conseguimos, nomeadamente, atrair investimento com emprego qualificado no Concelho de Sintra. Para isto, a mobilidade é decisiva e é por isso que a aposta que eu faço na mobilidade é crucial. Em 3 níveis, diria. 3 níveis. Número 1, o reforço do transporte público é evidente. Nós temos que cada vez mais conseguir que o transporte público seja uma resposta de mobilidade no Concelho. A nossa proposta para a linha de Sintra é, por um lado, passar a gestão das estações para o Concelho, e, portanto, ser a autarquia a gerir as estações. Eu peço que não me interrompa. Eu peço que não me interrompa, que essa altura é uma falta de respeito. Temos que lá, continuar que assim não se a consegue ouvir as falar. propostas. Número 2, até porque eu acho que tem medo é de ouvir as propostas. Não, eu disparados. Só quero falar no Só teleférico. Peço que não seja desagradável. Número 2, garantir que a linha funciona como uma linha de metro. Na prática, significa que a linha que tem a garantia de os comboios passarem de 10 em 10 minutos para que as pessoas possam ter confiança e a própria linha servir de distribuidora no próprio Concelho. Isto hoje em dia já é possível. Eu tenho que faz parte da minha equipa, aliás, do plano que apresento para o Concelho. Faz parte o Frederico Francisco, que me fez as contas. É possível já, naturalmente, com o reforço dos comboios, será até possível aumentar nas horas de ponta a frequência, que é fundamental, que neste momento tem, e convido, aliás, todos os candidatos para fazer o que eu tenho feito, estar permanentemente no comboio a ouvir as pessoas, as queixas concretas que têm, seja na hora de ponta, seja também fora da hora de ponta, seja quanto à qualidade das estações, que estão algumas em estado lastimável e miserável, seja do ponto de vista também da frequência da passagem dos comboios. Quanto às portagens, transportes públicos, sim, também propomos 2 coisas no âmbito da operação dos transportes metropolitanos da área metropolitana, ligações diretas de autocarros diretos expresso das estações da Tapada das Mercês e da Portela de Sintra diretamente para o metro da Pontinha, que permite, no fundo, criar uma alternativa ao comboio e que permite também em dias de greve que isso aconteça. Portagens, a abolição das portagens? Também faltou uma parte de também aumentar a cobertura dentro da distribuição no âmbito da operação de autocarros, mais cobertura no território, nomeadamente ando muito a visitar empresas, vamos avançar. adequar, por exemplo, os horários, às vezes são coisas pequeninas, mas fazem muita diferença. Ali ao Pedro Ventura. Tem razão. Adequar os horários, por exemplo, aos horários dos turnos, falta ajuste e reforço das linhas. Quanto à A16, é mesmo estrutural,
do ponto de vista de diminuição dos custos para as famílias e de aliviar o IC19, que é crítico. E é também uma medida também de atração de investimento, que nós acreditamos que é a mesma forma de afirmar e é um momento decisivo para que isto possa acontecer. Sintra tem uma posição única na área metropolitana de Lisboa. Aliás, os dados do ponto de vista económico das exportações dizem isso mesmo. Mas está num momento que é importante decidir e é por isso que a CDU apresenta uma candidatura forte com uma equipa competente. Vamos lá, propostas concretas. E é aí que eu quero entrar nas propostas. Que é para evitar aquilo que está a acontecer, que é um deslocamento do investimento para Oeiras, Cascais, Lisboa e Loures e o deslocamento do investimento também para Barreiros, Seixal e Almada. Aquilo que nós fizemos de contas sobre aquilo que é a dívida dos últimos governos em relação ao que deviam ter feito e o que não deviam ter feito, estamos a falar, é aí que eu quero, estamos a falar do fim das portagens da A16, o fim das portagens da CREL, a necessidade de investimento na linha de Sintra, que é imediato, o reforço das nossas vias principais que estão altamente congestionadas, o problema que há das escolas secundárias de investimento público que não foi realizado, esquadras que não foram realizadas, estamos a falar de um bolo de 461 milhões de euros. Isto é o bolo nacional que o Governo devia ter investido em Sintra e não investiu. Temos o levantamento exato e o levantamento para a questão concreto. da mobilidade, quais para a questão da mobilidade, a Câmara não pode ter uma postura frouxa. A Câmara tem que se afirmar, como outras autarquias se afirmaram e que lutaram na mobilidade. No caso da A16, quando temos o governo do PS e do CDS e do PS a votarem sistematicamente contra o fim das portagens, nós devemos dizer, nós queremos o fim das portagens na A16 e na CREL. Aliás, o último estudo económico que foi publicado no Jornal Económico diz exatamente o seguinte: o fim das portagens das Execute fez com que essas aumentassem o tráfego rodoviário em 30%. Ou seja, saem das vias municipais e passam a estar nas vias secundárias. É essa capacidade de reivindicação que a Câmara tem que encontrar junto da Administração Central daquilo que são áreas essenciais. A nível camarário, não é reivindicar. A Câmara tem que ser dura. Há mais propostas da CDU? Nós temos um plano de melhoria das vias internas do Concelho. Nós identificámos perto de 1.800 km que têm que ter uma intervenção mais pesada. Sabemos que essas vias são vias fundamentais. Queremos também alargar aquilo que são as circulares dos nossos núcleos urbanos e queremos tomar uma medida que é uma medida fundamental, que é a descida do passe intermodal de 40 para 30 euros e de 20 para 10, porque essa foi a maior revolução de Sintra. Sintra, neste momento, tem na área metropolitana de Lisboa, o maior número de pessoas a utilizar o passe. Era uma reivindicação da CDU desde os anos 90. Os partidos, no geral, votaram contra esta medida e esta medida foi agora aprovada. É uma medida que tem um efeito positivo, na carteira das pessoas e é isso que nós queremos continuar a desenvolver e a devolver dinheiro aos sintrenses. E com essa proposta terminamos o debate, falamos sobre várias questões que interessam naturalmente à população de Sintra e que serão importantes para decidir no próximo dia 12 de outubro a quem votar para liderar os próximos anos da Câmara de Sintra. Até breve.